Item número SCP-409 Classe do objeto QTER. Procedimentos especiais de contenção. Nenhum contato físico pode ser feito com SCP-409 por qualquer motivo. Qualquer coisa que faz contato físico com SCP-409 deve ser contido em quarentena imediatamente, juntamente com quaisquer materiais utilizados para o transporte do sujeito. SCP-409 deve ser mantido em uma caixa de granito em todos os momentos. Qualquer transporte de SCP-409 deve ser feito em um recipiente de granito selado. Os resíduos do efeito de SCP-409 devem ser selados em recipientes de granito, juntamente com quaisquer ferramentas usadas para transportar resíduos em recipientes. Descrição: SCP-409 se assemelha a um grande cristal de quartzo de aproximadamente 1,5 metros de altura e 0,6 metros de largura. Qualquer objeto que entre em contato com SCP-409 começará a cristalizar após 3 horas. Esse feito ocorrerá em qualquer material que não seja granito. A cristalização se espalhará por aproximadamente 2,5 cm por minuto e converterá todo o objeto ou organismo, dentro e fora. Os sujeitos relatam que esse feito é extremamente doloroso e semelhante ao congelamento. Após a cristalização completa, o objeto começará a fazer batimentos de estalos e rangendo por aproximadamente 20 minutos, antes de estourar em milhares de fragmentos com grande força. Qualquer coisa que tenha sido tocada ou que toque um fragmento imediatamente começará a cristalizar. Nada neste momento é capaz de reverter o efeito na matéria orgânica, incluindo a amputação das áreas afetadas. A matéria inorgânica só cristaliza por alguns centímetros em torno do ponto de contato. SCP-409 foi recuperado e expurgado, sob uma pilha de fragmentos de cristal de vários metros de profundidade. As perdas de pessoal durante a recuperação foram altas. Adendo 409-1. Com a sugestão do Dr. 500-0021-D, sujeito 409-D5 foi exposto aos efeitos do SCP-409 e foi deixado a ser severamente cristalizado. Depois disso, ele foi tratado com SCP-500, e uma recuperação completa foi alcançada em 9 dias. Sujeito relatou que continuou a sentir dor em partes do corpo que foram cristalizadas mesmo após o tempo estimado de recuperação. A dor desapareceu 13 dias após o assunto ter sido tratado. Desconhece-se se o efeito da dor foi psicológico ou real durante os 4 dias intervenientes. Adendo 409-2. Testes extensivos não renderam informações sobre o motivo da cristalização. SCP-409 e os fragmentos criados por ele são indistinguíveis de qualquer outro cristal de quartzo. O efeito parece ser semelhante a um cristal de semente, onde uma formação de cristais pré-existente é adicionada a uma solução, fazendo com que o cristal cresça. SCP-409, no entanto, parece fazer isso com toda a matéria sólida e não precisa permanecer em contato. Como isso é feito? Porque SCP-409 é único entre todos os outros cristais de quartzo, e porque o granito é o único material imune, são todos ainda desconhecidos.